Olá, essa é a aula sobre critérios de seleção. Aqui eu estou fazendo uma introdução, mas esse módulo vai ter 3 partes. A parte 1 é sobre critérios típicos de seleção que se referem a projetos. A parte 2 é sobre critérios que se referem a competências da organização, como por exemplo, excelência na gestão, a parte financeira, de recursos humanos, a capacidade de mensurar resultados, a capacidade de comunicação, etc. E a parte 3 são critérios temáticos. Então aqui na introdução eu gostaria de reforçar alguns pontos que eu inclusive falei já no webinar de 5 dicas sobre editais. Um dos maiores erros cometidos quando uma organização se inscreve para um edital é não ler as regras. Então, entre 10 a 20% dos projetos vão ser eliminados de cara porque não atendem aos critérios. Então, se você não quiser perder o seu tempo e o tempo da pessoa que vai estar lendo o seu projeto e avaliando o seu projeto, leia com atenção, leia no mínimo 2 vezes as regras do edital antes de começar a inscrever o seu projeto. Sugiro que, se você tiver acesso a uma impressora, imprima as regras, pega uma caneta e vai sublinhando as coisas relevantes relativas aos critérios de seleção e as regras, como por exemplo a data, limite e não deixe para a última hora, os documentos que vão ser necessários, que você já pode ir providenciando e vendo se estão atualizados, porque caso contrário, se você não tiver os documentos em ordem, mesmo que o projeto esteja bem escrito, você vai ser desclassificado também. E sobre as regras do edital, presta muito atenção naquela parte que diz não financiamos, 2 pontos, e todas as coisas que não são contempladas por aquele tipo de financiamento específico. Então, se estiver dizendo que não financiamos compra de veículos, não adianta você fazer um projeto lindo e maravilhoso e na hora do orçamento dizer que o recurso vai ser para compra de um veículo. Então, se o edital está dizendo que não contemplamos financiamento para reformas, construção de sede ou compras de equipamento. Então não adianta escrever e pedir recursos para isso. Então é muito importante prestar atenção nas coisas que não serão financiadas, quais são os critérios, e depois disso, com muita calma também, olhar quais são os critérios do que o financiador está buscando. Então, por exemplo, se ele quer a clareza na proposta, escalabilidade, depois a gente vai falar na parte 1 sobre todos esses critérios, na parte 2 sobre as competências da organização e a parte 3 sobre critérios comuns temáticos. Mas ainda antes de você começar a preencher o edital, mesmo depois de ter lido as regras pelo menos 2 vezes, sublinhado e ter bem claro, criado uma estratégia para o tipo de projeto que você vai se inscrever, eu sugiro que você também faça uma pesquisa sobre quem é esse financiador. Porque cada financiador tem uma personalidade institucional diferente. Então, se você, por exemplo, for mandar um projeto para uma fundação independente, como a Brasil Foundation, o Fundo Brasil Direitos Humanos, cada instituição usa uma linguagem específica, tem critérios específicos, com certeza vão ser diferentes dos critérios de uma empresa. A empresa geralmente tem outros tipos de foco. Empresas vão olhar muito para as competências da organização, vão olhar muito para a parte de comunicação, porque muitas vezes o recurso vem de marketing de causa, então as empresas querem visibilidade com a ação que está sendo patrocinada. Então, entra no site da instituição da qual você está procurando o financiamento, estuda os projetos que eles financiaram no passado. Se for a Brasil Foundation, por exemplo, entra na aba que está escrito Impacto e tem umas brochuras de todos os projetos separadas por ano. Então vamos supor, projetos 2016, projetos 2018, e lê aquilo ali e tenta entender o que eles financiam, né? Qual é o tipo de linguagem que eles usam, mesma coisa para qualquer uma das instituições. E daí você consegue criar estratégias e realmente refinar, né? Ver se o projeto que você está apresentando tem afinidade com aquela instituição que está financiando. Então, resumindo, primeiro erro é não ler as regras e 15% pelo menos dos projetos vão ser eliminados na hora porque não atendem aos critérios. Mas tem um outro grupo de projetos que até atendem aos critérios, então ele não vai ser eliminado porque ele está completamente fora dos critérios, mas eles têm pouco alinhamento
com aquilo que está sendo solicitado. Então, nesse caso, as chances de você conseguir o financiamento é muito baixa. Então, espero que vocês aproveitem os módulos, né? Parte 1, 2 e 3. Os critérios de seleção é uma das partes mais importantes desse curso. Você precisa ter estratégia e pensar exatamente de que projeto você vai se inscrever, que se encaixe de acordo com o perfil institucional daquele investidor e de acordo com os critérios que estão sendo especificamente pedidos.